Fala pessoal, beleza? Na aula de hoje eu vou estar abordando com vocês sobre logaritmo e exponencial, tá certo? Eu acredito que antes de ver função logarítmica e antes de função exponencial propriamente dito, acho que trabalhar as características do log e da exponencial, né? Sabendo as propriedades e tudo mais, eu acho que é mais inteligente e mais vantajoso, tá certo? Então, sem enrolação, vamos começar falando sobre as propriedades do logaritmo, ok? Bom, o log ele é representado dessa forma aqui, ó. Então, o log de A na base B, por exemplo, tá certo? Isso daqui é igual a, sei lá, x. Eu estou chutando valores aqui, letras incógnitas, né? Então, todo logaritmo ele é possível transformá-lo em uma exponencial. Isso eu vou ser mais claro na aula de função, né, logaritmo e função exponencial. Porém, o log é a inversa da exponencial. Então, a primeira propriedade que eu quero que vocês saibam é que sempre que eu tiver um valor de logaritmo, um log de alguma coisa na base de outra coisa e dá um resultado, eu posso fazer o quê? Eu pego a base dele, jogo para baixo aqui. Ou seja, A vai ser B elevado a x. Ah, não entendi. Ok, não entendeu? Vamos lá. Eu tenho log de... vou trabalhar com letras ainda. C na base D igual a K. Ok? A propriedade é a mesma. Esse cara vai ser a base. Então, C é igual a D elevado a K. Tá certo? Isso para qualquer questão, sabe? Vamos trabalhar com números. Log de 25 na base 5 é igual a x. Logo, 25 é igual a 5 elevado a x. Beleza? Não vou estender muito a partir daqui. Aí, agora, muitos de vocês vão falar assim, putz, beleza, aprendi a fazer isso daqui, mas o que que eu faço agora? Pô, beleza. Aí a gente vem lá na aula que a gente teve bem quando criança, né? E a gente tem que fatorar. Vamos lá. O que que é o 25 fatorado? 25 é um número que é divisível apenas por 5. Então, 25 dividido para 5 dá 5. Putz, 5 dá para dividir para 5 de novo. Então é 5. Aqui é 1. Então, eu vou ter basicamente 5 ao quadrado aqui. Correto? Então, esse 25 aqui eu posso escrever como 5 ao quadrado. Logo, ele é 5 igual a x. Putz, esse 5 é igual a esse 5. Logo, esse 2 tem que ser igual a x. Correto? Logo, x igual a 2. Vamos fazer outra questão? Vamos fazer outra questão aqui. Beleza? Log de k na base 5 igual a 2. Tá certo? Vamos lá. K, do jeito que eu ensinei. Esse 5 vem para baixo, né? Então, igual a 5 ao quadrado. Logo, K igual a 25. Outro exemplo. Log de 9 na base 3 igual a n. 9 igual a 3 elevado a n. O 9 vamos fatorar, dá por 3 e dá por 3 de novo. Logo aqui é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 3 elevado a n. N igual a 2.
ok? Essa parte da exponencial e do logaritmo não tem mistério, tá certo? Vou dar alguns exemplos de exponencial, uma vez que a gente já aprendeu a transformar o logaritmo em uma função exponencial, tá certo? Eu só quero comentar para vocês um pouco sobre a inversa, só para não ficar algo meio abstrato aqui para vocês, tá certo? Lá eles vão falar o seguinte: log de x na base b é igual a y. Só que tem uma propriedade, digamos assim, na função inversa, que o x eu vou chamar de y e o y eu vou chamar de x. Logo, fazendo essa alteração nessa expressão daqui, vai ficar log de y na base b igual a x. Logo, dessa forma, eu vou ter y é igual a b elevado a x. Ou, para quem já souber o que é uma função inversa, esse y aqui seria representado de f de menos 1 de x igual a b elevado a x. Mas, eu não sei, não se preocupe. Não é a intenção logo desse vídeo. Eu vou ter um vídeo específico só para função inversa e um só para função exponencial e logaritmo. Beleza? Então, vamos lá. Só quis falar para vocês para não ficar algo meio sem informação, tá certo? Então, algo que eu acho muito importante exercitar na função exponencial. Isso daqui, ó. Por exemplo, 25 igual a 5 elevado a x, tá certo? É exercitar esses tipos de exercício, sabe? Então, por exemplo, eu sei que 25 é 5 ao quadrado, já provei para vocês, 5x. Logo, x igual a 2. Ou, por exemplo, 27 igual a 3 elevado a x. Vamos fatorar 27. 27 dá por 3, que dá 9. Que dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Então aqui é 3 ao cubo. Logo, 3 ao cubo é igual a 3 elevado a x, tá certo? X é igual a 3, beleza? Esse é o primeiro tipo de manipulação que vocês precisam aprender e estar habituado. Não chegar nisso e ficar perdido, né? Porque eu acho que o que eu vejo muito é muita gente ficando perdido quando chega nisso. Putz, sabe fazer aquela propriedade, né? De passar a base para debaixo do número. E aí, cheguei nisso aqui e não sei fazer. Então acho que isso aqui é importante vocês exercitarem, certo? Vamos falar agora sobre algumas propriedades da exponencial e depois vou falar da logaritma que tem mais, ok? Bom, exponencial tem o seguinte, beleza? Eu tenho a elevado a n vezes b elevado a n, ok? A elevado a x vezes a elevado a y, ok? Eu tenho b elevado a x vezes b elevado a y, a elevado a n dividido por b elevado a n, e vou escrever aqui mais um, que é, sei lá, a elevado a n dividido por a elevado a c, ok? Bom, aqui a gente precisa ter uma ideia em si. Essa base é igual a essa daqui? Não. Uma é A, outra é B, né? Então as bases são diferentes, né? Então, isso daqui não muda. Vai ser A elevado a n vezes B elevado a n, ok? Aqui as bases são iguais, não são? Então, pera lá. Se A elevada a x e A elevada a y aqui, as bases são iguais? Não é isso daqui. Se as bases são iguais, você repete a base e como aqui está multiplicando, você vai somar os expoentes, tá certo? Então, a elevado a x mais y. Beleza? Vamos lá, vamos pro próximo. Aqui as bases são iguais ou diferentes? Putz, iguais. Então, Brasil, eu vou repetir a base e somar, por quê? Porque eu estou multiplicando.
os expoentes. Tá certo? Brasil, beleza. Aqui é o produto, a multiplicação. Ou seja, a gente vai somar os expoentes, porque está multiplicando. Então, eu acredito que seja muito dedutível saber o que vai acontecer no momento que eu vou dividir. Porque se eu somo quando eu multiplico, logo quando eu divido, eu vou, provavelmente vocês estão imaginando que é subtrair, não é? Então, beleza, vamos lá. Aqui nada mudou. As bases são iguais ou diferentes? Diferentes. Então, não vai mudar nada. A elevado a n sobre b elevado a n, né? Porra, aqui as bases são iguais ou diferentes? Iguais. Então, lembrando que aqui está dividindo. Então, vamos lá. Vai ser a elevado. Como esse daqui está em cima, vai vir primeiro, né? N menos C. Brasil? Não tem dificuldade nessa parada aqui. Tá ligado? A prática vai fazer vocês saberem fazer isso daqui. Tá certo? E eu não gastaria neurônio tentando decorar isso daqui, sabe? Ok. Só para desencargo da consciência, se eu tiver um a elevado a n sobre a elevado a n, são os mesmos valores, né? Logo, o número dividido por ele mesmo é 1, né? Isso daqui parece ser trivial, mas por desencargo de consciência, avisei vocês aí, né? Para quem não sabia, agora tá sabendo, né? Então, beleza. Vamos pro logaritmo, tá certo? Que de exponencial é isso daqui que eu falei para vocês. Ok, logaritmo vai ficar um pouco mais chato, porque tem muito mais propriedade, por isso que é uma matéria que mais assombra os alunos, né? Então, eu mesmo já tive medo de logaritmo, né? Tipo, quando tu começa a papirar, tu... Caramba, que bagulho diferente e tal. Mas depois tu fica bisurado e tu mata de boa, tá certo? Então, o logaritmo é tu saber as propriedades. Bom, a primeira propriedade eu já falei para vocês, que é aquela. Log de A na base B igual a Y. A igual a B elevado a Y. Beleza? Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade que eu quero falar para vocês é a seguinte, que é muito importante também. Sei lá, um log de A elevado a X, ok? Na base B igual a Y. Na verdade, não vou nem falar igual a Y, porque isso aqui não vai interferir, ok? Bom, o que a gente vai fazer? Tá vendo que esse A tem esse expoente X aqui em cima? Vou até melhorar esse X. Você tá vendo que ele tá em cima? Então, a propriedade me permite que quando esse carinha aqui tem algo elevado, esse guerreiro aqui vai vir para frente. Logo, log de A elevado a X na base B vai ficar X vezes log de A na base B. Vou dar um exemplo numérico aqui para ver se vocês pegaram. Log de A elevado a 2 na base B. Esse cara aqui vai descer, tá certo? Então, vai ser 2 vezes log de A na base B, tá certo? Qualquer valor que tiver aqui, eu posso descer. Deixa eu dar um bizu para vocês, que é um bizu que... Porra, se vocês não sabem, isso daqui não estaria muito nessa matéria, mas encaixa, tá certo? É o seguinte, a raiz quadrada, sei lá, de x. Para quem não sabe, eu posso representar a raiz quadrada como o x elevado a 1 meio, tá certo? Ah, mas por quê? Olha, veja bem, qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? Porra, x, não é? Então, se x, no caso aqui x elevado a 1, né? Que é x. Então,
x ao quadrado vezes 1/2 é igual a x, porque esse carinha aqui vai cortar com esse de baixo aqui, correto? Então, a minha representação de raiz quadrada pode ser isso daqui. Por que que eu estou falando isso? Tá certo? Porque aproveita aí que eu estou mostrando, se vocês quiserem tirem print aí, porque eu acho que é bizu isso daqui. Talvez uma questão, eles podem dar a questão desse jeito, ó. Log de raiz quadrada, sei lá, de A na base B. Aí tu vai falar, ferrou, negativo. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou ter log de A elevado a 1 sobre 2 na base B. E a gente sabe que se tem um expoente, a gente pode fazer o quê? Jogar para frente, não é? Então, esse expoente aqui vai vir para frente. Ficando o quê? 1/2 vezes log de A na base B. Tá certo? Então, eu acho que isso daqui é uma informação muito importante para vocês. Eu vou deixar isso como um tópico, tá certo? De propriedades. Porém, eu prefiro que vocês entendam do que decorar, entendeu? Já falei, gaste neurônio para decorar com coisas mais difíceis, tá certo? Mas eu vou deixar como um tópico. Outra propriedade importante é basicamente a seguinte: log de A na base B elevado a x, por exemplo. Isso daqui implica o que pra gente? Da mesma forma que quando eu tinha algum expoente aqui, ele vinha para cá, o expoente que está no B vai vir de forma inversa para cá. Ou seja, enquanto se aqui tivesse um y vindo para cá ficaria y, né? Esse x aqui vai vir para cá ficando 1 sobre x. Tá certo? Então, log de A na base B elevado a x vai ser 1 sobre x vezes log de A na base B. Ah, mas se fosse outro valor? Vamos testar aqui outro valor. Log de 5 na base 4, ok? Vamos fatorar esse 4 aqui, vai ficar 2 ao quadrado, correto? Log de 5, 2 ao quadrado. Aqui, log de 5 na base 2, sendo que aqui vai vir 1 sobre 2 por causa desse 2 que veio para cá, ok? Então, essa daqui é mais uma propriedade. Lembrando que essa propriedade também relaciona-se com a propriedade 2, né? Por quê? Porque pensa comigo, eu vou fazer agora uma mistura de propriedades, ok? Log de A ao cubo na base B, ok? Vamos lá. Eu sei que log de A ao cubo é a mesma coisa que 3, né? Log de A na base B. Porém, esse cara aqui, eu posso trazer ele para baixo também, correto? Vou meio que fazer o caminho contrário da propriedade 4. Então, se eu jogar ele para baixo, vai ficar log de A na base B elevado a 1/3. Porque se eu trago 1/3 para cá ao inverso, se eu trago 1/3 para cá ao inverso, fica 3 log, né? Então, a gente pode passear entre as propriedades.
Lembrando que isso daqui é a mesma coisa que log de A raiz cúbica de B. Lembrando a propriedade da raiz quadrada que eu falei para vocês, né? Então, isso daqui é um passeio entre as propriedades, né? Que é bem importante ter em mente esse passeio, essa comunicação entre propriedades, né? Mais uma propriedade, que seria a quinta, né? Que eu estou passando para vocês. Quando, por exemplo, log de A na base A, quando os dois são o mesmo valor, né? Se os dois forem o mesmo valor, simplesmente isso daqui é 1. Não tem mistério, sempre vai dar 1, né? Agora tu vai me perguntar, mas por que é 1, por exemplo? Bom, a forma mais lógica que eu posso explicar isso para vocês é, por exemplo, log de 3 ao quadrado na base 3, beleza? É igual a y. Aqui eu vou ter 3 ao quadrado, lembrando a primeira propriedade, é igual a 3 elevado a y, correto? Logo, y é igual a 2, justo? Ao mesmo tempo que eu posso usar a propriedade número 2 e jogar esse 2 para frente aqui, né? Então, eu vou até fazer de vermelho. 2 vezes log de 3 na base 3 igual a y, correto? Qual número que eu tenho que multiplicar o 2 para que y seja 2? 1. 2 vezes 1 igual a 2. Então aqui, basicamente, eu vou ter 2 vezes 1 para ser igual a 2. No caso, esse é o mesmo valor. Então, essa é a explicação lógica, que eu acho mais rápido, mais prático e que faz mais sentido, né? Então, essa é mais uma propriedade. Mais uma propriedade que é simplesmente raciocínio, que volto a dizer, eu não aconselho decorar, eu aconselho entender, mas, né, cada um é responsável aí pela sua aprovação e tudo mais, então, tipo, ver o que é melhor para vocês. Mas eu não acredito que seja uma, uma vantagem ficar decorando, acho entender mais lógico, né? Mas, por exemplo, eu tenho log de 1 na base B, por exemplo. Isso daqui tem que ser igual a K, né? Bom, eu tenho B, né, elevado a K igual a 1. Bom, não é mistério que qualquer número elevado a zero é sempre 1, né? Então, x elevado a zero é igual a 1. 5 elevado a zero é igual a 1, né? Então, qualquer número elevado a zero é igual a 1. E aqui não é diferente. B elevado a zero é igual a 1, né? Então, a propriedade diz o quê? Que quando eu tenho o 1 aqui, o meu resultado sempre vai ser 0. Então, essa é mais uma propriedade. Aqui tendo 1, logo, independente da base, o meu resultado é sempre 0, tá certo? Mais uma propriedade aqui também é a seguinte. Por exemplo, eu quero fazer mudanças de base. Mudança de base é algo muito importante para fazer um logaritmo. Ou seja, eu quero passar esse log aqui, ó, log de A na base B para a base K. Logo, qual que é o bizu da mudança de base? Eu vou transformar em 2 logs. Então, o que eu faço? O que está em cima
eu vou ter uma fração e o que está em cima vai para a parte de cima da fração e o que está embaixo vai para a parte de baixo da fração. Ou seja, aqui eu vou ter log de A, lembrando que eu quero na base K esse novo. Então aqui vai ter log de A na base K sobre log de B na base K. Isso seria a mudança de base. Então vamos tentar com outro valor aqui. Por exemplo, eu tenho log de 10 na base 5, por exemplo. Quero botar na base 10, por exemplo. Ok? Se eu quiser colocar na base 10, eu tenho o seguinte: log de 10 na base 10 sobre log de 5 na base 10. Um detalhe importante para a base 10 é que eu não preciso necessariamente escrever esse 10 aqui embaixo. Ok? Eu posso escrever, por exemplo, log de 5 na base 10 apenas por log de 5. Quando eu escrever só log de um número, subentende-se que aqui embaixo é base 10. Daí você pode ter certeza que sempre vai ser isso. Se o log aparecer sozinho, é na base 10, ok? Então, essa mudança de base é mais uma propriedade. Bom, as propriedades estão acabando e eu tenho mais 3 propriedades, que 2 na verdade é a questão de produto, de logaritmo, e uma é um bizu também, né, que é uma propriedade que dá para deduzir, mas não deixa de ser uma propriedade que dá para, como se diz, gravar. Essa eu recomendo um pouco que grave, tá? Vou começar por ela, que é a seguinte. Por exemplo, eu tenho b elevado a log de a na base b, ok? Isso daqui o que eu posso chegar e fazer? Eu simplesmente posso cortar esse log com esse b. E o resultado disso daqui vai ser a. Vamos dar exemplo com o número. 5 elevado a log de 2 na base 5. Eu posso cortar o log de 5 com 5. Isso daqui vai dar 2. Ah, sempre? Sempre. Pode ter certeza. Sempre vai dar certo. Então, essa propriedade aí eu acho que é um bizu muito bom. Mais uma propriedade aqui, antes de falar sobre soma de logaritmos e tal, é a do produto de logaritmos. Isso aqui também é questão clássica, viu? Por exemplo, log de A na base B vezes log de B na base C vezes log de C na base D. Bom, qual que é o bizu aqui? Qual que é a propriedade? Aqui tem uma base, aqui tem o B. Aqui tem a base, aqui tem o C. Beleza. Sobrou o A em cima e o D embaixo. Então isso daqui vai transformar em log de A na base D. Beleza? Ah, mas me dá outro exemplo. Beleza. Vou dar exemplo com o número. Log de 5 na base 2 vezes log de 2 na base 3, por exemplo. A base vai cortar com isso daqui, né? Porque é o mesmo número. Logo, log de 5 na base 3. Não tem mistério essa propriedade, tá certo? Bom, a propriedade de soma e subtração é basicamente o seguinte. Eu vou falar tudo de uma vez, tá certo? Porque são propriedades bem rápidas para serem ditas. A soma, lembrando que da mesma forma que no exponencial
a base tem que ser a mesma logo. B elevado a x vezes B elevado a y é B elevado a x mais y. No logaritmo, a base da soma tem que ser igual. No logaritmo, a base da soma tem que ser igual. Logo, log na base B de x mais log na base B de y. Se aqui está somando, é o mesmo sinal é o mesmo sentido do exponencial, tá certo? Então, se soma, o exponencial se multiplica, soma. No caso do logaritmo, se soma, vai multiplicar. Então, log na base B de x vezes y. E a subtração também é a mesma coisa. Log de x na base B. Na verdade, vou deixar sem nada aqui embaixo. Dá para saber que é base 10, como eu já expliquei. Eu deixei aqui no tópico anotadinho. Então, log de x mais log de y. Na verdade, é o menos, né? Menos. É mesma base? É a mesma base. Se é menos, eu vou dividir. Então, log x sobre y. Que é a mesma coisa que eu escrevi aqui. Log de x sobre y a base 10. Ok? Isso daqui não é uma propriedade, mas é uma forma de executar uma soma ou uma subtração. Eu não vou deixar esse tópico. Na verdade, eu vou deixar também o tópico ali nas propriedades. Eu só quero deixar muito claro para vocês que isso daqui, ó, log de A na base B vezes log de C na base B não é a mesma coisa que se eu fizer isso daqui, ó, log de A mais C na base B, né? Já que tem aquela propriedade da soma, por exemplo, log de A na base B mais log de C na base B, a gente sabe que é o produto, né? Como eu falei, log de A vezes C na base B. Isso daqui pode, isso daqui não existe. Esse produto aqui, talvez vocês vão conseguir matar por aquele bizu que eu falei. Como se, por exemplo, aqui fosse, por exemplo, B, e aí eu poderia cortar, mas não é o caso, né? Então, preste atenção nesse sinal aqui. O produto ou a divisão, né? Log de A na base B sobre log de C na base B, por exemplo. Não. O máximo que eu poderia fazer isso daqui, observando que as bases são iguais, transformar isso daqui em log de A na base C. Na mudança de base, uma vez que eu posso fazer o movimento contrário, né? Mas eu só queria deixar isso claro para vocês, porque uma parada que confunde muita gente. Muita gente mesmo confunde isso daqui. Tá multiplicando esse sinalzinho aqui e aí acha que eu posso fazer a mesma coisa que eu faço nesse caso que soma, tá? Então não pode. Isso daqui está completamente errado. Beleza? E a divisão também. Se for dividindo, como eu falei, também está completamente errado você botar um sinal de menos aqui se estivesse dividindo aqui, tá? Então, isso daqui não pode mesmo, não fere a matemática desse jeito aí, por favor. Tenha só esse princípio aqui. Bom, a última coisa que eu gostaria de falar é o seguinte. Lembrar uma propriedade da matemática que pode ajudar vocês a matarem questões. Na verdade, preciso falar mais duas coisas. A primeira, que é uma propriedade que eu vou falar bem rápido. Por exemplo, se eu tiver log de 1 sobre x desse jeito aqui, beleza? A gente sabe que a fração 1 sobre x a gente pode reescrever como x elevado a menos 1. Ah, mas eu não sabia. Agora tá sabendo. Beleza? Então, por exemplo, 1 sobre 2 ao quadrado. Eu posso escrever
2 elevado a menos 2. Ou seja, o cara que está aqui embaixo vem com expoente com sinal trocado, ok? Então, 1 sobre x ao quadrado, x ao cubo. Então, vai ser igual x a menos 3. Isso para qualquer coisa. Então, esse cara aqui, eu vou reescrever como log x a menos 1. E aí entra na mesma propriedade. Esse menos 1 vai vir para cá, que vai ficar menos log de x. Enfim, só explicando, não é uma propriedade, mas é só explicando o que vocês podem se deparar e pode ficar com alguma dúvida, tá certo? Explicando quando no logaritmo apresenta uma letra ezinha assim, tá certo? Essa letra e é a constante de Euler, que é como se fosse um π, tá certo? Claro, não é o mesmo valor do π. O Euler vale 2,71 aproximadamente, tá? Não precisa saber isso daí. E às vezes ele aparece como, por exemplo, ln de x, por exemplo, que é o log neperiano. Ln de x seria a mesma coisa que log de x na base e. Não tem mistério, gente. Porra, isso daqui é só pra te dar medo, é só pra te botar medo, pô. Só pra te deixar aí, tá ligado? Trêmulo. Porra. Basicamente, ln seria o log neperiano, que é o log de um número na base e, tá certo? Como é que isso geralmente aparece? Geralmente aparece assim, ó, e elevado a ln, sei lá, de 3. Quanto que isso vale? Porra, lembra que eu reescrevendo isso daqui vai ser basicamente e elevado a log de e de 3. Lembra da propriedade. Tá até aqui, ó, a propriedade número 8, pô. Eu vou cortar uma base com a outra base. Então isso aqui vai ser 3, pô. Você entendeu? Então, isso daqui é importante saber. E saber que não é algo para te botar medo. Entendeu? Isso daqui é algo que não vai te dar medo. Isso aqui é algo só que eles vão fazer para tentar te assustar. Mas você, precavido, já vai saber, né, o que é. Tá certo? E se algum motivo perguntarem o valor, é 2,71. Tá certo? Ele não é muito importante saber dele não, mas enfim. Se conseguir gravar isso daí, é bizu. Agora, saber dessa propriedade aqui eu acho de extrema importância. Tá certo? Bom, esse vídeo foi falando sobre propriedades. Eu posso gravar um vídeo resolvendo questões aí. Posso até gravar uma live de resolução de questões. Não sei se interessa para vocês. Mas esse vídeo foi falando sobre propriedades. O próximo vai ser sobre função, tá certo? Função logarítmica, função exponencial, tendo em vista que vocês já vão ter conhecido bem a base, já vai ter solidificado bastante a base, tá certo? Que no caso são as propriedades. Sem a propriedade não dá para fazer a função, basicamente porque as questões envolvem muito isso, né? Então, é isso. Se inscrevam no canal, deixem no comentário sugestões, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Valeu, força e honra, Deus abençoe vocês.